O título desta mensagem é Jesus o Caminho. E vamos ver o que é que as palavras de Jesus, o que é que ele disse. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Algumas das declarações que Jesus fazia confusão, inclusive até aos próprios discípulos. Como é que ele podia falar da forma como falava? Ele próprio estar a dizer, nos dias de hoje, se alguém falasse assim, nós dizíamos que era arrogante, quem é que ele pensa que é? Muitos da altura pensaram assim. Mas Jesus sabia o que é que estava a falar, ele sabia o que é que ele era. E a minha pergunta é, você sabe o que é em Jesus? Você sabe que pertence a Ele? Que deu a sua vida a Ele? O que é que você anda a fazer agora? Muita gente separa as coisas de Deus da nossa vida pessoal. Isso não tem nada a ver. Jesus quer ser participante da nossa vida em tudo que nós somos, aquilo que nós participamos. Ele quer nos ajudar. E como é que Ele nos ajuda? Sabendo do que é que está a acontecer. Falando connosco, mostrando-nos a nós o que devemos fazer. Não vamos agarrar e pensar assim, pronto, eu agora estou na igreja, estou no meu tempo que estou a orar com Deus, estou no meu tempo que estou a buscar a Deus, pronto, isto é de Deus. E a partir daí, pronto, eu depois vivo a minha vida. Faço da forma como acho que devo fazer e faço... Ouça. Nós somos uma só carne com Deus. Ou antes, um só espírito com Deus. Nós somos uma só carne com aquele cônjuge com que nós nos casamos. Aí somos uma só carne. Mas nós somos um só espírito com Deus. Você consegue dividir o espírito? Não consegue. Então, se nós somos um só com Ele, é para tudo. Para todas as coisas. Todas as coisas. Talvez para você entender melhor isto, vamos abrir em João 15. É um capítulo mais à frente. É só uma folhinha mais à frente. Alguns podem não ser uma folha. E diz aqui em João 15:1, diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que dá fruto, atira e a limpa toda aquela que dá fruto, para que dês mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como varas, como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. E depois diz aqui no 5, eu sou a videira, vós a vara, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou explicar alguma coisa. Se calhar alguns sabem, outros não sabem, eu não sabia, quer dizer, não tinha todo o contexto sobre quando Jesus, quando falava para agricultores, para pescadores e tudo isso, e toda a gente percebia daquela época. Hoje, se calhar, grande parte das pessoas não percebe, só sabe, quer dizer, que as coisas estão nos supermercados e que depois podem ser lá compradas e trazer para casa. Mas videira é onde nascem as uvas e pode-se fazer excertos com varas de outras videiras. O que é que quer dizer isso? Que uma videira que, por exemplo, dê uvas negras, pretas, podem levar uma vara de uma videira que dê uvas brancas.
O que é que eu quero dizer com isso? A videira é cortada, é feito um corte na videira, e da mesma forma é cortada a vara, de forma que parece um lápis, parece um lápis. Só que não é todo redondo à volta, é só de um lado e do outro que cortam. E depois é colocado na videira, como se fosse uma faca a entrar na videira, e depois é atado com muito cuidado. A seiva, o produto que alimenta para crescimento dos frutos, que passa por dentro da videira, vai alimentar a vara e vai fazer com que ela dê fruto. Por isso é que Jesus diz no versículo 5, eu sou a videira, vós sois as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Esta ilustração é imensamente grande. Pensem agora na videira e na vara. A videira tem que ter raízes na terra. A videira é que vai buscar os nutrientes necessários que é preciso. As raízes estendem-se pela terra para ir buscar água, para ir buscar alimento, para poder alimentar todas as varas que estiverem encaixadas na videira. E a própria videira. O que é que a vara faz? Nada. E é aqui que se torna complicado. Então nada. Pois é. A vara, a única coisa que faz é estar ali à espera para que na altura certa vir os frutos, na altura certa, que dê frutos, para que depois os seus frutos possa abençoar outros. Às vezes o nosso conceito de fazer coisas para Deus, há muita gente que está ansiosa de trabalhar para Deus e de fazer coisas para Deus. E então quer fazer isto, quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro. Espere em Deus. Se você ler a Bíblia Sagrada, vê inúmeras passagens. Um homem, Elias, agarrou e disse que não ia chover sobre a terra. E não choveu sobre a terra. Durante 3 anos. E Deus disse para ele ir para um ribeiro, e ele esteve lá uns meses, parado, a não fazer nada. E os pássaros traziam-lhe alimento, e ele bebia da água. Ele esteve parado ali. Isto para nós às vezes é difícil, e eu sei do que é que eu estou a falar. Parece que não estamos a fazer nada. Mas estamos a fazer. Estamos a obedecer. O que às vezes para nós mas se for assim, mais gente não conhece o Evangelho, mais gente não conhece Jesus, mais gente não... Ouça. Tudo tem uma altura certa. Se você der fruto antes da época, pode haver problemas para si. Porquê? Porque o fruto pode não ser a força suficiente, pode não ser tão bom como devia ser, pode não ser apanhado depois na altura certa. Dar fruto antes da época pode trazer problemas. E é isto que eu vos quero trazer hoje. Jesus é que é o caminho. Nós temos que sentir a direção do Espírito para tudo o que fazemos, porque sem Ele nada podemos fazer. E você não pense que, não, eu vou-me atarefar a fazer isto, a fazer aquilo, a fazer aquilo outro, eu estou a trabalhar para Deus e tal. Espere. Veja a direção divina para a sua vida, para ver o que é que Ele quer que você faça. Não faça antes. Porquê? Porque você quer fazer algo bom para Deus e não quer fazer mais uma coisa. Você quer fazer algo realmente bom para com Deus. Algo que engrandeça a Deus. Algo
que as pessoas olhem, realmente o Deus deste homem é grande. Porque nós o que somos, não somos grandes homens de Deus, ou grandes mulheres de Deus, nós somos homens e mulheres com um grande Deus. Porque dele vem tudo e para ele vai tudo. Então, o que é que nós estamos a buscar? Que raízes nós estamos a deixar crescer? Não estamos a fazer nada disso? Pois não, porque somos varas. E a vara tem que estar ligada à videira. Sem a videira nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Mas ouçam, nada. Você ouviu? Nada. Quando você precisar de alguma coisa para resolver, tem de ser com Deus, porque sem Ele, nada podeis fazer. Ah, não, mas eu faço, eu resolvo, eu faço assim, eu faço assim. Sem Deus. Pois, cada um de nós, claro que tem dons e tem capacidade para fazer algumas coisas, uma coisa ou outra, mas se você quer algo bem feito, faça com Deus. Se você quer ajuda, realmente, ajuda de quem consegue realizar tudo, faça com Deus. Não tente fazer as coisas por si próprio, porque ao fazer por si próprio você está a pôr Deus de lado, está a dizer que eu não preciso de ti, Senhor. O que é mentira, totalmente mentira. Você precisa muito de Deus, de todas as áreas da sua vida. Não é só não de uma. Você pode trabalhar há anos, mas há anos que eu trabalho nisto, há anos que eu sei como fazer, há anos que eu sei. Ouça, peça ajuda a Deus. Você vai ver que o seu trabalho vai ser mais fácil. Aquilo que você fazia se torna menos difícil. Porque Deus lhe está a mostrar a melhor maneira de fazer. Mas eu sempre fiz assim. Busca o Senhor. Deixe Ele fazer. Principalmente quem trabalha com trabalhos manuais ou faz algum trabalho que não seja psíquico, que seja manual, sei lá, um carpinteiro, um canalizador, um mecânico, qualquer coisa. Você precisa de Deus. Todos precisamos de Deus. Todos, em todas as situações, em todos os lugares. Ainda hoje, uma criança caiu e eu orei por ela logo a seguir. Ela chorou, mas ficou tudo bem. Eu quero depender de Deus em tudo. E realmente na minha vida eu tenho feito isso. E realmente nas alturas em que eu não fiz isso, eu realmente vi porque é que as coisas não deram resultado, ou não se resolveram tão depressa como eu pensava. Porquê? Porque eu quis resolver à minha maneira, e não à maneira de Deus. Às vezes há coisas que eu tenho para resolver, problemas que eu tenho para resolver, que eu gostava de chegar lá e é assim, é assim, é assim, é assim. E a maioria das vezes Deus diz, fica calado. E eu penso assim às vezes, Senhor, claro que tu sabes todas as coisas, mas como é que é possível eu ficar calado numa circunstância destas? Mas o que ele diz é, fica calado. É impressionante. É impressionante. Andar com Deus é permitir que Ele seja o nosso caminho. Nós fazemos Jesus o nosso caminho em todos os lugares, em todos os sítios, a toda a altura, a todo segundo da nossa vida. Vai nos trazer bênção para a nossa vida, porque sem Deus nada podemos fazer. Eu não estou a falar só sobre o ministério, estou a falar sobre tudo. Eu estou a falar sobre família, estou a falar sobre filhos, eu estou a falar sobre trabalho, eu estou a falar sobre tudo, 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 tudo.
Não ponha Deus de lado. Traga para perto de si. Ele quer, Ele deseja isso. Não. Você nem imagina quanto Ele deseja isso. Deus criou Adão e Eva, e todos os dias, para a variação da tarde, todos os dias, vinha ter com eles. E falava com eles, e explicava as coisas. Não foi por acaso que eles viveram tantos anos assim. Porquê? Porque eles estavam e estiveram mais próximos de Deus. A unção que ficou nos seus corpos por causa da presença de Deus fez-os durar muitos anos. Capacitou-os para estar curados. Capacitou-os para aprender, para fazer todas as coisas. Porque eles ouviam Deus todos os dias. Você está a ouvir Deus, a direção divina para a sua vida. Não ouvir vozes, e ouvir direção divina. É completamente diferente ouvir vozes do que ouvir direção divina. E eu vou-lhe dizer, é muito simples. Se você ouve uma direção que não lhe traz paz, nada tem a ver com Deus. Direção divina traz sempre paz. Mesmo às vezes quando é dura, traz sempre paz. Sempre, 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 sempre paz. Enquanto o que o diabo quer é que você faça o que você quer. O que Deus quer é que você faça o que Ele, Deus, quer. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E nós, por causa da vivência nesta terra, não sabemos o que é melhor para nós. Pensamos, às vezes, que é o melhor. Às vezes olhamos para as circunstâncias e vemos um terreno para o lado direito, por exemplo, que é todo bom, e para o lado esquerdo, que não é tão bom, e vamos assim, vamos para o caminho que é melhor, à nossa vista, mais agradável. Mas Deus sabe o que é que cada um dos caminhos vai dar. Espere o que é que Deus lhe mostra. Porque algumas coisas que ao princípio podem parecer muito boas, mais tarde pode ser um amargo de boca muito grande. E você vai dizer, mas porquê? Porque você tomou a decisão e não ouviu Deus. Não buscou a direção de Deus. Você decidiu por si próprio, sem consultar a Deus. Eu estou a falar em quê? Pois eu estou a falar em tudo. Estou a falar num casamento. Estou a falar nas decisões que você tem tomado no meio do seu, na sua família. Estou a falar no seu emprego. Estou a falar na igreja. Tudo. Por exemplo, uma das coisas que cada pessoa deve pensar muito bem, analisar muito bem, não fazer mal, chegue à igreja, a não ser que conheça realmente o pastor que você vai servir durante muitos anos, ou já o conhecesse, ou qualquer coisa, e então você põe-se a servir a Deus. Mas eu aconselho a você pensar cuidadosamente sobre esse assunto. Primeiro, é uma responsabilidade muito grande que você vai ter, servir a Deus. E em segundo, você vai estar a servir a um servo de Deus. E tem que servir perante as ordens dele, não perante o que você acha que deve ser feito. Não desafie as ordens de alguém, porque você vai estar a desafiar o próprio Deus. Mas o que ele não está a fazer é correto, não é correto. O que ele está a fazer não é correto. Mas isso é problema entre ele e Deus. Nada tem a ver consigo. Você tem que servir segundo as ordens dele. Eu sei que normalmente isto para nós não é fácil. Eu vou-lhe dar um exemplo. Samuel
foi um homem que cresceu com um sacerdote que se chamava Eli. Samuel é filho de uma mulher que era estéril, mas porque ela estava no templo, ela chorou pedindo a Deus por um filho, e ela disse que o consagraria a Deus, e Deus então lhe concedeu um filho. E depois desse filho teve mais filhos, mas esse filho foi consagrado a Deus e viveu sempre perante Deus. Ele foi vivendo e ensinado aos pés de um homem que se chamava Eli, como eu vos disse. Esse Eli era um sacerdote de Deus. E o menino ia crescendo com ele. Mas os filhos desse homem faziam algo de errado perante Deus. Algo muito errado. Deus avisou várias vezes o homem de Deus, Eli, para que corrigisse os filhos. Mas ele não os fez. Chamava a atenção, mas não tomava uma decisão dura em relação a eles. Mais tarde, o próprio Samuel ouve a voz de Deus, a direção divina, e a primeira coisa que Deus lhe fala contra aquele que lhe estava a dar direção divina, aquele que lhe estava a mostrar o caminho de andar com Deus, o seu sacerdote. Deus falou a Samuel contra o sacerdote. E o que é impressionante é que o menino ouviu e tentou fugir de contar a Eli o que é que Deus lhe tinha mostrado. Mas Eli foi atrás dele e pediu-lhe para que ele mostrasse, para que não escondesse tudo. E então Samuel falou todas as palavras que ouvira. Mas este menino continuou a servir Eli como nada tivesse ouvido. Porque Deus nunca lhe disse para ele deixar de servir. Deus nunca lhe disse para ele deixar de fazer. Até ele continuou a servir. Claro que anos mais tarde os filhos morreram e este sacerdote, o pai, veio a saber sobre a morte dos filhos e na mesma altura morreu também. Porquê? Porque eles faziam coisas más aos olhos de Deus e o sacerdote, Eli, o pai, permitia que os filhos fizessem. Mas de tudo isto que eu vos contei, o que é mais impressionante é que Samuel, sabendo do erro daquele que o dirigia a si, ele não se voltou contra ele. Ele continuou a servir. E é aqui que nós temos que aprender. Por isso é que eu vos digo, cada vez que você toma uma decisão de servir no ministério, seja o qual for, tome muita atenção ao que você vai fazer. Você pode ser muito abençoado pelo aquilo que vai fazer, ou pode trazer graves problemas à sua vida. Porque ou você chega lá e se submete à autoridade que existe naquele lugar e faz aquilo que lhe dizem para fazer, servindo assim a Deus, ou você vai lá e torna-se um impedimento para aquele ministério. E sendo assim, você pode trazer problemas para a sua vida. Eu estou-vos a falar do quê? Servir a Deus. Algo que você deve ponderar muito, muito, muito bem. Claro que alguns de nós é difícil ponderar seja o que for. Só se for chamado como eu fui, eu tinha que servir, fosse como fosse, haja o que houvesse. Mas no caminhar, eu fui percebendo que Deus me levou por etapas e me tem levado por etapas e tem-me perguntado, tu queres fazer isto? É que se fizeres isto, pode haver consequências para ti.
Pode ser duro para ti. Tu queres fazer isto? Você quer mesmo servir a Deus? Eu não estou a dizer que vai ser muito difícil. Não é isso que estou a dizer. Você tem que sentir algo por dentro. Porque eu tenho visto muita gente a servir que depois deixa o ministério. Por favor, pense em tudo o que vai fazer. Analise tudo o que vai fazer. Não faça como a própria Bíblia faz. Se alguém quer construir uma casa, primeiro senta-se a fazer todas as contas, todos os gastos, a ver se pode fazer aquilo que vai fazer. Porque senão, ele pode chegar e começar a construir e ficar a obra a meio e toda a gente vai ver. Toda a gente vai ver que você deixou. E quando eu digo é toda a gente, não estou a falar só de pessoas. Estou a falar dos anjos, estou a falar do demónio. Estou a falar do diabo. Estou a falar de todos. Todos vão ver que você largou algo a meio. Jesus é o caminho. Ele é a verdade e só Ele é a vida. Assim entenda, só por Jesus nós vamos conseguir ir ao Pai. Só através de Jesus vamos saber a verdade. E só através de Jesus vamos ter vida. E vida com abundância. Em todas as áreas. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Olha, glória a Deus, tudo o resto nos será acrescentado. Mas primeiro temos que mudar a nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sua justiça. Eu hoje talvez não vos quero falar sobre uma outra coisa que Deus me tem tocado esta semana toda, mas eu vos digo, sem Deus nada podemos fazer. Nada. Se você pensar de outra forma, você está errado. Se você pensar, não, na igreja eu faço assim, mas lá fora eu faço como eu quero, tá? Você é capaz de fazer isso durante um tempo, mas vai chegar a uma altura que vai ser muito complicado. Muito complicado. Muito.